Shalom lekulam veshalom tzadikim, Shabbat Shalom, e estamos de volta mais uma vez, trazendo a derashá desse Shabbat. Hoje, o título da derashá é o poder da salvação pela lei, pela Torá. Na contramão de tudo que se diz, na contramão de tudo que se fala, e que tem se dito nos últimos 1.600 anos, aproximadamente, tudo que tem se tentado desconstruir sobre a Torá, e nós queremos mostrar a você um lado não dito, não ensinado, e pelo contrário, dito o inverso, de que a Torá não tem papel na salvação do homem. Aliás, a Torá é o centro do papel da salvação do homem. Então, nosso título é o poder da salvação pela lei, pela Torá, entre parênteses, nada é de graça. Nada é de graça. Alguém paga, sempre pagou, alguém sempre pagou por tudo que se fez. Na Parashá dessa semana, Parashá Mishpatim, a palavra Mishpatim, vem da plural da palavra Mishpat, significa juízo. Portanto, algumas Torot, algumas versões da Torá que você tem na sua casa, que você deve ter comprado em algum lugar, ou na sua Bíblia, pode trazer diferente. Pode trazer como, estas são as leis. Isso está lá no capítulo 21 de Shemot, Êxodo. Capítulo 21, a partir do verso 1. Vaele amishpatim asher tasim lifneihem. Vaele amishpatim. E estes são os mandamentos, esses são os juízos, amishpatim, asher tasim lifneihem, os quais dei diante de suas faces, eu sei, os quais coloquei, os quais devem ser colocados, está no plural aqui, o verbo assá, no plural, tasim, os quais devem ser colocados, os quais devem ser postos, devem ser feitos diante deles. Então, a Parashá dessa semana, ela já entra nos falando de 53 mitzvot. A Parashá da semana passada introduz as mitzvot, primeiramente através das 10 palavras. As mitzvot, os mandamentos, foram primeiramente nos revelados, não de uma forma completa, mas de uma forma gradual. Primeiramente, sob a forma de um código básico de 10 palavras, que começavam dizendo: eu sou o eterno vosso Deus que vos tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Depois, não jurarás em meu nome em vão, não farás juramentos vãos, cumprir com nossos nedarim, com nossas promessas, e todos os demais 7 mandamentos vão dar continuidade ao nosso relacionamento entre Hashem e nós, e entre o homem, entre nós e os outros semelhantes, e no meio deles, fazendo uma ligação entre os mandamentos relacionados a Deus e os mandamentos relacionados ao homem, está o Shabat, que é um mandamento que é praticado para com Deus e é um mandamento praticado para com o homem. E por aí você vai entender aquilo que o Rav Yeshua disse, quando ele diz assim:
O Shabat foi dado por causa do homem. Por quê? Porque, afinal de contas, quem, de fato, usufrui do Shabat, senão o próprio homem? Hashem se contenta em nos ver praticando essa lei, mas para Deus é dito na sua própria Torá que para ele não faz nenhuma diferença de fato. Se o homem achar que por algum motivo ele o desobedecendo para ele faz alguma diferença, não faz. Hashem continua sendo Hashem. E nós deixamos de absorver os benefícios que nos trazem cada mitzvot à nossa vida. Quando nós dizemos que a lei ela foi dada por causa do pecado, uma palavra muito conhecida na boca de Shaul Hachalia, a lei foi dada por causa do pecado. Ou seja, eu não preciso mais de lei, eu estou livre do pecado. Duas mentiras. Primeiro, eu não estou livre do pecado. Segundo, eu continuo precisando da lei. A lei foi nos dada para que soubéssemos o que é pecado. No momento em que nós comemos na pessoa de Adão e de Rava do fruto do Etz Da'at, do Pri Da'at, do fruto do conhecimento, e foi nos dada a capacidade de discernir entre o bem e o mal, o homem levou sua vida baseado nesse conceito, o conceito do bem e o conceito do mal. Muito embora todo o mal e todo o bem seja a projeção do próprio sagrado, do próprio Deus. Porque ele é o bem e ele é o mal. O mal na forma de juízo e o bem na forma de benfeitoria dele para com o mundo. Então o mundo precisa de seu bem, de seu chesed. Mas o mundo também precisa de seu mal, de seu mishpat. O mundo precisa de seu juízo. Sem juízo não há bondade. Porque a bondade ela vai ser compreendida quando você tem um contraponto que é a maldade. Se não existisse escuridão, se o nosso planeta estivesse constantemente voltado na direção do Sol de um único lado, se o nosso planeta não girasse, eu não acredito que isso seria possível, eu acho que se ele não girasse, provavelmente ele se incendiaria em pouco tempo, porque ele precisa esfriar à medida em que ele gira, mas vamos supor que ele não esfriasse, que ele não girasse, fosse uma terra plana, tá? Tá aí mais uma base que refuta a terra plana, o mundo se incendiaria, né? Mas enfim, se nós tivéssemos um único lado voltado para o Sol permanentemente, e só habitássemos esse lado, não existisse um lado escuro, não entenderíamos de fato o valor da luz e não compreenderíamos, de fato, a luz. A luz só pode ser compreendida sob a perspectiva de sua ausência. Eu não entendo o que significa o ter sem entender a ausência disso. Então, a lei, a Torá, ela é a revelação escrita dada a Moshe Rabbeinu na forma das tábuas e na forma do livro, para que nós entendêssemos a mente do sagrado, santo bendito seja ele, para que entendêssemos a mente de Deus e quais são os seus propósitos para o homem. E os seus propósitos estão sempre na direção da salvação da humanidade. A humanidade recebe, então, primeiramente, na pessoa de Moshe Rabbeinu, os 10 mandamentos, e à medida em que essa revelação ela é dada, esses 10 mandamentos vão passando por um processo de derivação que vai chegar a todos os mandamentos que eu tenho no Sefer Torá, na Torá, no livro da lei, e que hoje são mundialmente conhecidos aí por todo mundo.
Qualquer um sabe, qualquer um que começou a estudar um pouquinho do judaísmo já ouviu falar dos 613 mandamentos, que foram catalogados no século XII por Rambam, Rabi Moshe ben Maimon, que encontrou na Torá 613 mitzvot, 613 mandamentos, 248 proibições e obrigações, 248 obrigações e 365 proibições. Existe uma proibição para cada dia do ano. E uma obrigação para cada órgão de nosso corpo. Isso nos mostra que os mandamentos negativos, ou seja, as proibições, eles estão ligados ao nosso dia a dia. E o que acontece no nosso dia a dia? Nós vivemos. Viver na prática significa o quê? Interagir com a nossa existência. Nós acordamos e no primeiro momento em que a gente acorda, nós tomamos a primeira decisão do dia. Abrir o olho. Depois a segunda. Sim, cumprimos a mitzvah de Shiviti Adonai Lehagit Tamid, tem imposto eterno diante de mim. Ok. Mas uma pessoa comum, que não faz isso, ela abre o olho, depois ela decide se espreguiçar, depois ela decide levantar da cama, ela decide ir ao banheiro, lavar o seu rosto, ela decide escovar os seus dentes, ela decide tomar café. E ao longo de todo o dia, nós vamos fazer centenas, talvez milhares de decisões que tomaremos a cada segundo, a cada minuto. Seja subir o degrau de uma escada, seja sair no quintal, ir trabalhar, voltar ao trabalho, comer, almoçar, se virar à direita para virar para a esquerda, tomaremos decisões o tempo todo. E todas essas decisões se baseiam numa lógica. E é a lógica da interação entre nós e o nosso meio ambiente e com as pessoas com as quais nos relacionamos. As decisões que tomaremos estão relacionadas à nossa responsabilidade para com o meu trabalho, para com os meus compromissos durante aquele dia, para levar o filho na escola, para trazer o filho da escola, para ir para o emprego, para voltar do emprego, para ir para vender, fazer suas vendas, voltar de suas vendas, abrir a sua loja, fechar a sua loja, contratar um empregado, mandar embora o empregado, pagar o salário, seja o que for que você vai fazer, você vai ter uma série de coisas para fazer esse dia. Logo você precisará saber o que fazer, logo você precisará de um conceito de lei. Não existe uma vida que não seja regrada por uma lei, e toda lei é regrada por um objetivo. Logo, a Torá é o conjunto de leis que me são dadas para viver este dia. E quando eu falo este dia, eu comparo a vida humana a um único dia. No momento em que nos acordamos, nascemos, até a hora de irmos dormir, no dia da nossa morte, temos um conjunto de tarefas a cumprir e uma série de coisas que não podemos fazer, porque se fizermos, estaremos na contramão daquilo que precisamos ter completado no fim de nosso dia, de nossa vida. Logo, se você levantar de manhã e sair de casa, pegar o ônibus, por exemplo, vou usar o exemplo do ônibus, do metrô, sei lá, do Uber, do táxi, ninguém usa táxi, o Uber, seja o que for, e você vai pegar o carro, ou o ônibus, ou o metrô, e você trabalha em um determinado bairro de São Paulo, vou pegar São Paulo, que é mais conhecido que Curitiba, você trabalha no Brás, lá em São Paulo, vamos supor que você é dono de uma lojinha lá no Brás, ou você trabalha lá numa lojinha do Brás, mas você pega um metrô, você sai, vamos supor,
da região metropolitana de São Paulo, vamos pegar lá de Guarulhos, e você chega lá no metrô do Tucuruvi, que é o metrô mais próximo de Guarulhos, e aí você vai, ao invés de você ir para o Brás, você vai para, sei lá, para outro bairro, para o Bom Retiro. Você terá conseguido chegar ao seu objetivo? Não. Provavelmente aquele dia de trabalho você vai perder. Você não vai trabalhar aquele dia. Você vai ter que ir para outro lugar. E ao invés de decidir voltar, não, eu vou pegar um outro, vou voltar para o metrô, vou pegar o metrô para a Sé, e lá na Sé eu vou pegar um outro metrô que vai me levar para o Brás. Mas, pensando bem, eu não vou pegar o metrô para o Brás de novo, não. Eu vou de novo, vou pegar para não sei, não lembro agora os bairros, agora me fugiu os bairros. Vou pegar para o Ipiranga. Pronto, vou lá para o Ipiranga. Mas, de novo, você não foi para o Brás. E você passa o dia todo sabendo para onde você tem que ir, mas andando na direção contrária. Quando você chegar no fim do dia, você terá feito o que tinha que ser feito? Não terá. Assim é a vida de alguém que nasce e passa a vida inteira deixando para depois, ou passa a vida inteira tomando outros caminhos que não são a Torá. No fim do dia, você não terá cumprido sua missão. Então, não há como imaginar de que você levanta de manhã e você faz exatamente tudo o que você quer e que você não se enquadra dentro de nenhuma lei, de nenhum conjunto de coisas que você precisa fazer ao longo do seu dia, e você acha que no fim do dia o resultado esperado estará lá, esperando por você, o resultado estará lá. Não importa para onde eu vá, não importa se eu fui ou não para o Brás, não importa se eu peguei o ônibus certo, não importa se eu peguei o metrô correto, não importa para onde eu fui, não importa. Porque, no fim de tudo, alguém foi trabalhar no Brás por mim. Alguém já cumpriu a lei por mim. Eu não entendo o significado dessa expressão. É uma expressão que não faz o menor sentido à luz da Torá. Ela só faz sentido numa mente que foi criada dentro desse conceito. Ela não faz sentido. A salvação pela graça não faz sentido. Não sob a perspectiva desse conceito, de que eu não preciso cumprir a Torá. Não tem como você achar que alguém vai cumprir um mandamento para você. Quando você, por exemplo, vai colocar uma mezuzá na porta da sua casa, você sabe que apenas um judeu pode escrever uma mezuzá. Então, se você não sabe escrever uma mezuzá, você pede para um outro judeu escrever uma mezuzá para você. Então, na prática, aquela pessoa está cumprindo uma mitzvah para você, certo? O mesmo acontece com a sheritá, da carne kasher, o abate da carne kasher. E o mesmo vale para a Brit Milá, que o pai é quem deve fazer no seu filho. Mas quando ele contrata um morrer, ele está dizendo, eu não tenho condições técnicas, não tenho conhecimento suficiente para fazer esse rito. Então eu estou contratando um morrer para fazer. Ele terá cumprido a mitzvah e não você. A não ser que você pague por ela. Quando você paga para que alguém cumpra uma mitzvah, então na prática, como a pessoa recebeu, ela não cumpriu mitzvah, porque não existe mitzvah cumprida quando você recebe por aquilo, mas você continua com o mérito de ter ajudado alguém, de ter feito. Então você cumpriu a mitzvah, mas ao mesmo tempo você permitiu que a outra pessoa cumprisse aquela mitzvah quando ela paga por aquela mitzvah que você está fazendo. Então, de novo, não é de graça. De novo, não é de graça. Não existe essa coisa de graça.
A palavra graça, em hebraico, é hesed, bondade, misericórdia. Mas também é piedade, devoção. Portanto, um Hassid é alguém piedoso, devoto. E um devoto tem conhecimento de suas obrigações. Por isso é dito que um ignorante não pode ser verdadeiramente devoto. Ele pode ser devoto, mas ele nunca será um devoto emet, um devoto de fato. Porque faltará a ele conhecimento. Logo, o conhecimento traz luz. E a luz traz... e a luz do conhecimento traz a consciência. E a consciência do certo e do errado. E só ela é capaz de trazer a verdadeira devoção. Ou não será devoção. Será especulação. Será uma crença que você pode acreditar. Não, eu creio numa coisa, eu creio que tem um ser superior, eu creio. Mas o que ele gostaria que você fizesse? Que eu fosse uma pessoa boa. Hashem, tá, ok, mas você conhece de fato as vontades desse ser supremo que você diz que acredita? As vontades dele estão descritas em sua Santa Torá. Então, nós somos os seus servos, ele é o nosso Senhor, nosso mestre, o ser que devemos obedecer, o Criador de todas as coisas, nosso Salvador, nosso Redentor, nosso Pai, nosso Rei. Nós o amamos, ele nos ama, e porque eu o amo, então eu desejo conhecê-lo. E como conhecer a Deus, se não por sua Santa Torá, senão pela sua lei que nos foi dada com amor. Tu amas o teu povo Israel, com amor inalterável. Leis, estatutos e juízos a nós ensinastes. A oração do Ahavat Olam. A dádiva da Torá é a maior expressão do amor de Deus pela humanidade. E tão antiga quanto a Torá, essa é a verdadeira Hesed de Hashem, de que nos tenha dado sua Santa Torá. Todas as festas, os Hagim de Pesach cantamos, Dayenu. Se ele tivesse nos trazido a Torá ao Monte Sinai e não tivesse nos dado a Torá, ainda assim seria suficiente. Dayenu. Mas ele nos deu a sua Santa Torá. Essa é a maior prova do seu amor. Ele faz questão de dizer quem ele é, dizer o que ele deseja, dizer como ele gostaria que aquilo fosse feito, e ainda assim ele nos recompensa por fazermos aquilo que ele nos fez, que ele nos dá. Ele nos recompensa mesmo sabendo que, cumprindo ou não a Torá, para ele o universo e sua existência absoluta continuará exatamente igual. Ele não ganha nada com a nossa obediência e ainda assim nos recompensa por ela. Não há um ser humano na terra que não seja recompensado pela obediência à Torá. Portanto, todo aquele que praticar a Torá, impulsionado pelo amor e pela devoção a Deus, deve ser incentivado a isto. Porque somos também, entre outras coisas, chamados para sermos uma luz para os gentios, dando a eles a oportunidade, caso desejem, de observar a Torá como ela deve ser observada, sem colocar sobre eles pesos de interpretações humanas acima daquilo que eles são capazes de cumprir, para desmotivá-los, mas dando a eles a oportunidade de cumprir a Torá, de conhecer a bondade que há na Torá,
e a beleza e a justiça que há na Torá. Por isso a paraxá dessa semana chama-se Mishpatim, para que conhecemos a justiça que há na lei. Uma justiça que se preocupa com uma sociedade que funcione. As 53 mitzvot que nos são dadas em Mishpatim dizem respeito ao nosso relacionamento com os nossos empregados, as nossas responsabilidades com o pobre, com a viúva, com o órfão, dizem respeito às nossas responsabilidades para com aquilo que somos culpados, os processos, está muito forte, os processos indenizatórios, o que fazer caso um boi de minha propriedade chifre e fira alguém e venha a matar alguém, o que isso me cabe? O que isso me responsabiliza? Ele vai falar do tratamento que eu devo dar ao meu escravo, numa época em que a cultura escravagista era uma cultura normal. Ele fala sobre a agressão e o sequestro, sobre a pena de morte dada ao assassino, ou aquele que sequestra uma pessoa. Ele fala de crime e ele fala de consequência. A Torá é justa. E por isso sabemos que lá em Yeshayahu, capítulo 1, 2 de Yeshayahu, e também em outros profetas menores, vai nos trazer a expressão famosa que Mitzion Tetzetorah Divar Hashem Yerushalayim, de Sião sairá a lei e a palavra de Deus de Jerusalém. E sabemos que isso se refere à era de Mashiach, quando ele estiver reinando no trono de Davi da Melech, e ele instituirá a Torá como a lei universal para todo o mundo, e todo o mundo conhecerá a verdadeira justiça que há na Torá. Todos virão a Jerusalém para agradecer a este rei por ter colocado a eles leis tão justas. Mas toda a lei, por mais justa que seja, ela confronta a nossa infantilidade. Ela confronta nossa imaturidade como seres humanos. Somos como crianças, e nenhuma criança gosta de ser repreendida. Nenhuma criança gosta de receber não. Nenhuma criança gosta que diga para ela, não pode comer a sobremesa antes do almoço. Nenhuma criança gosta. A criança gosta de fazer o que quer fazer. Seríamos pais horríveis se permitíssemos que fizessem o que querem, porque estaríamos entregando uma criança na mão de sua própria inocência e na sua própria incapacidade de perceber o que é bom e ruim para ela. Portanto, seríamos pais horríveis se deixássemos nossos filhos escolher o seu próprio caminho até que tenham condições de fazê-lo. Por isso a Torá nos ensina em suas histórias que quando Moshe tirou o povo de Israel do Egito e quando o povo pediu água, numa das situações em que ele pediu água, Moshe foi ordenado por Hashem que ferisse a rocha. Todo mundo pensa que não. Deus mandou falar com a rocha. Houve dois momentos. No primeiro momento, no primeiro ano da saída do Egito, no segundo ano, aliás, já fazia mais de um ano que eles tinham saído, Deus vai lá e fala, vai e bate na rocha. Moshe foi lá, bateu na rocha e a rocha saiu água. 40 anos depois, Deus falou, vai lá e fala com a rocha. E Moshe bateu na rocha. Veja, isso nos fala do relacionamento de Deus com a humanidade e do relacionamento nosso com os nossos filhos. Quando nossos filhos são pequenos, eles não entendem a linguagem da lógica, porque a lógica de uma criança é uma lógica impotente.
é uma lógica incapaz de perceber o bem e o mal completamente. Ele enxerga o mundo de sua própria perspectiva e de seus próprios poucos anos de vida. Então você tem que fazer com que ela cumpra e você precisa penalizá-la na medida da sua capacidade de entender. Quando é dito, não retire do seu filho a vara da correção, embora seja considerado lastimavelmente, politicamente incorreto dizer que devemos exortar o filho com a vara, exortar o filho, se necessário for, com umas palmadas de vez em quando, sem deixar marcas, sem tirar sangue, sem causar traumas físicos ou emocionais para a posteridade, mas maiores traumas serão causados pela nossa ausência como educadores de nossos filhos, porque somos nós os formadores de seu caráter. Então, quando nos eximimos, quando preferimos ser amigo ao invés de pai de nossos filhos, quando eles ainda não têm idade para entender o significado da palavra amizade, nossa amizade com nossos filhos de 10 anos, 12 anos, 6 anos, 5 anos, não é uma amizade de fato, é uma amizade baseada na paternidade, uma amizade baseada na responsabilidade com o caráter de nossos filhos. E ele não entende a noção do certo e do errado completamente, a não ser que ele seja punido por aquilo que ele fez, corrigido por aquilo que ele fez de errado. Da mesma maneira, a Torá nos foi dada com todas as penalidades pertinentes à gravidade de cada mitzvot, de cada mandamento. E para cada mandamento negativo, principalmente, para cada proibição, havia uma correção, caso a comunidade de Israel não cumprisse, caso alguém não cumprisse com aquela mitzvah. E foi assim que Hashem conseguiu imprimir em nós a gravidade de cada coisa. Se a criança derruba um café no tapete e ela é repreendida da mesma maneira como se ela tivesse quebrado o vidro do seu carro, ou o contrário, ela jamais saberia que coisa é mais grave que a outra. Se ela fosse repreendida da mesma maneira que ela quebra um copo ao pegar o copo, ou quando ela risca propositalmente a parede de uma casa com giz de cera, ela jamais saberia a consequência para algo feito acidentalmente, que exige uma repreensão, uma correção, mas não uma punição, e algo feito propositalmente, como riscar uma parede com giz de cera. Para cada coisa há uma gravidade. No passado, essas penalidades estavam vigentes. Com o tempo, a penalidade de certas coisas foram retiradas da mão do Sinédrio. E hoje permanecem vigentes, em algumas delas, nas leis sociais do mundo. E para aquelas que são leis estritamente religiosas, como, por exemplo, a guarda do Shabat, o adultério, ou outras questões, permanece a penalidade espiritual, mas não há mais as penalidades judiciais, que só serão retomadas nos dias do Messias, quando terão dias de tolerância, mas não de impunidade. Todos aqueles que pecarem serão condenados de acordo com aquilo que o pecado e a gravidade do pecado exige. Porque assim as nações serão corrigidas, mas as nações não entenderão isso imediatamente. Logo, a justiça da lei é o que garante a salvação do mundo, a salvação da humanidade, e é o que garante que no fim do meu dia
eu estarei preparado para ter cumprido as tarefas que me foram dadas, para que no dia seguinte eu possa estar qualificado para exercer o meu papel no mundo vindouro. Como eu posso esperar viver no Olam Rabá, onde a lei estará em plena vigência, sem entender o que eu preciso fazer, que eu preciso cumprir ela hoje? Então, sim, a prática da Torá salva o ser humano. Sim. E não há ninguém que possa substituir o meu mérito de cumprir a Torá. Confunde-se muito quando se fala sobre o poder do tzadik em aproximar seus Hassidim de Hashem, para que eles sejam imbuídos da presença de Hashem que ele traz, e o que nos faz, então, através disto, melhores praticantes da Torá, porque o amor do tzadik por Hashem, ele nos contagia, e o fogo do tzadik me faz cumprir a Torá. O tzadik compartilha, o justo compartilha de seu Ruach HaKodesh com aqueles que a ele se aliam, de forma que estes também são influenciados pela sua própria devoção. Logo, o poder do tzadik está em aproximar o Hassidi de Deus, aproximar o piedoso, aquele que busca ser piedoso, de Deus. Eu quero ler alguns textos. Num deles eu quero citar uma palavra que o Rav Yeshua, certa vez interpelado, perguntou a ele assim. Alguém perguntou, um certo homem de posição, um homem rico, perguntou por Rav Yeshua: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que ele respondeu para o camarada? O que ele respondeu para o cidadão? Ué, creia em mim e todos os teus problemas estarão resolvidos. Ele não respondeu isso. Ele respondeu o quê? Primeiramente, por que você me chama de bom? Em outras palavras, você está querendo me bajular? Eu não preciso de puxa-saco, muito obrigado. Ninguém é bom senão o Eterno. Então não me bajule. Se você acha que eu sou o cara que vai dar um jeitinho para você, tira o cavalinho da chuva. Não. Depois do versículo 20. Olha o cara fazendo spoiler aí. Respondeu: por que me chama de bom? Ninguém é bom senão um, que é Hashem. Okay. Sabes os mandamentos? Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E ele então replicou: tudo isso eu tenho observado desde minha juventude. Ouvindo, o Rav Yeshua disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens e dá para o pobre. Você dá cá. E terás um tesouro nos céus. Não para que você vá lá no céu pegar, mas terás um tesouro junto de Hashem. Né? Depois vem e segue-me. Para quê? Para que ele pudesse continuar sendo ensinado sobre a verdadeira Torá, que não é outra Torá, senão a mesma Torá, porém vista por uma perspectiva baseada no Hesed, no amor e na bondade,
que não te exime de nenhuma mitzvah, mas pelo contrário te faz entender o que há por trás daquela mitzvah, a mais. Por exemplo, não roubarás. Não roubarás. O que significa não roubar? Não pegar aquilo que não é teu. Ok? Nossos sábios vão dizer que citar uma palavra de alguém como se ela fosse sua, sem dar o devido mérito, sem dizer como disse fulano de tal, ou mesmo dizendo como disse os nossos sábios, já que você não sabe, não lembra quem o citou, mas você está praticando roubo se você não o faz. Se você viu alguém ensinando alguma coisa, na internet que seja, e você achou aquilo interessante, e você vai ensinar, e você lembra de quem é, você pode dizer quem é, ou você pode dizer como é dito por alguns, mas jamais usar aquela palavra como se fosse sua autoria. O que significa isso? Que há muito mais atrás da Torá do que apenas um mandamento, não roubarás. Quando fala não darás falso testemunho, alguém pensa, mentir em juízo. Todas as vezes em que dizemos algo sobre alguém que não sabemos ser verdade e não temos provas sobre a veracidade desse fato, estamos dando falso testemunho. Porque todo testemunho só é verdadeiro quando provado por duas testemunhas ou mais. Logo, ouvi falar que alguém fez tal coisa. Quem diz isso está praticando duas transgressões. Uma, a da Lashon Hará, que no caso da Lashon Hará não importa se é verdade ou mentira. O fato de falar mal de alguém é Lashon Hará, a não ser que aquilo coloque em perigo uma outra pessoa ou prejudique uma outra pessoa. Então você deve falar para aquele que vai realmente poder te ajudar. Ou aquilo tem a ver com você mesmo. E você está cometendo o pecado de dar falso testemunho, porque tudo aquilo que não é provado é falso testemunho. E aquele que ouve um falso testemunho também incorre na mesma transgressão. Por isso que é importante a questão das duas testemunhas, porque se você vê sozinho, você pode se enganar também. Não, e mesmo que você veja e seja verdade, você não tem autorização para fazer nada, porque Deus não permitiu que aquilo fosse visto por duas testemunhas. Se Deus quisesse que aquilo fosse revelado, Ele mesmo teria feito com que duas testemunhas o vissem. Okay. Talvez para que você tenha visto, então você vá na pessoa e fala, é dito que se você vê alguém praticando, vai até ela e corrige-a. Não vai atrás ela, corrige e depois fala para os outros que você viu ela fazer tal coisa. Apenas corrige o teu irmão. Tá? Então a Torá, ela deve ser cumprida com excelência. E os nossos rabaninos levam a compreensão mais excelente de cumprir a Torá. E o Rav Yeshua nos ensinava a Torá baseada no Hesed, na bondade. Não apenas numa bondade baseada em não prejudicar alguém, mas uma bondade baseada em praticar a bondade para com alguém. Então, quando ele falou, vem e me segue, ele não falou, vem e me segue para que seja salvo por mim. Vem e me segue, e você vai conhecer a Torá melhor. Ele não chegou nem a dizer que quando morresse, ele viesse até o trono. Não chegou nem a dizer isso. Ele simplesmente falou, me segue. E você quer conhecer a vida eterna? Me segue. Veja, quando alguém fala, me segue, ela não está falando da pessoa, ela está falando de seus ensinamentos. Os ensinamentos do Rav Yeshua é o que devem ser seguidos. Não a veneração à pessoa, mas sim aos seus ensinamentos. Esqueceu-se os ensinamentos
e focalizou-se na pessoa. Por isso que não pedimos a ele, daquele Não, que glória a Deus. não. Até algumas correntes judaicas falam. Sim, não. Apenas seguimos seus ensinamentos. Ok, então o Rav Yeshua disse, vida eterna, que você siga a Torá, guarde a Torá. Quando ele fala lá em João 3, em João 17, que a vida eterna é essa, que conheçam a ti como único Deus e a mim em quem enviaste, ele está dizendo que quem crê que Deus é um está salvo? Porque o apóstolo Tiago, vai falar lá na frente, que até os demônios acreditam na unicidade divina e que isso não lhes faz nenhum sentido. Crês tu que Deus é um só, fazes bem, até os demônios creem. Ele vai falar, e o apóstolo Iaco vai falar que sim, mostra-me as tuas obras, mostra-te a tua mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé através de minhas obras. Quem inventou a história de que a salvação é dada pela graça e sem que eu precise fazer nada, apenas acreditando no nome de um personagem? Quem inventou essa história foi um camarada chamado Martin Luther. Não o King. Martinho Lutero. Nascido lá na Alemanha. O mesmo cara que escreveu um livro chamado Os Judeus e Suas Mentiras. Lutero disse que a salvação é pela graça e acabou, e que eu não preciso fazer nada. Eu só preciso amar a Deus, como se amar a Deus e descumprir a Torá fosse coisas possíveis. É uma teologia sem sentido, vazia, baseada em... E por isso o protestantismo, inicialmente luterano, depois calvinista, se baseia tão somente no puritanismo e no fervor devocional. Porque não é uma religião baseada em obrigações para com Deus, mas uma religião baseada em proibições apenas. O judaísmo não é um conjunto de proibições, mas um conjunto de obrigações. As proibições, bom, essas daí, pelo amor de Deus, essa daí é básica. Isso que ele não leva em consideração a lógica. Não. A lógica para eles não tem importância. O negócio é crer. Você crê ou você não crê. Ou seja, uma salvação baseada na mente. Se eu acreditar que uma coisa é desse jeito, então a coisa é daquele jeito. Se eu disser que esse copo é de madeira e não é de vidro, ele, por causa da minha fé, passa a ser vidro e não vai passar. Eu vou ficar aqui, madeira, wood, madeira. Continua o vidro. Ainda que eu me convença de que ela é madeira, ela vai continuar sendo vidro. Porque eu estou dentro de uma realidade que Deus me colocou, onde as coisas são exatamente como as coisas são. E não é porque eu acredito nela diferente que ela é diferente. Portanto, aquele que cumpre a Torá tem os méritos de cumprir a Torá. Aquele que não cumpre a Torá não os tem. Logo, a Torá, sim, é a vida eterna. É a porta da vida eterna. É a árvore da vida para os que nela se apegam, os que nela se apoiam são bem-aventurados, seus caminhos são caminhos agradáveis, suas veredas são de paz. Faz-nos voltar a ti, eterna, e voltaremos, renova nossos dias como nos tempos antigos, Techuvá.
Não, mas o problema não foi o Rav Yeshua, o problema foi o Shaul. Pobre do Shaul. Shaul falou lá. Ninguém é justificado. Versículo 20 do capítulo 3 de Romanos. Visto que ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, não adianta você cumprir a lei. Esse versículo lido isoladamente. No verso 28 do mesmo capítulo, ele vai dizer: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Ah, sabia? Lutero não inventou isso aí. O mesmo Shaul, no versículo 13, de um capítulo antes, capítulo 2, verso 13, fala: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, como é que pode? Como é que pode? Ou não está sabendo entender, compreender, Shaul. Hã? Como é que pode? Ou a pessoa não sabe compreender Shaul, então ele está se... Porque os simples ouvidores da lei não são tzadikim, não são justos diante de Hashem. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Mas ele falou aqui que ninguém pode ser justificado pelas obras da lei. Ó, versículo 19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei diz, para que cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Ou seja, a lei foi dada para que a gente cumpra e cale a boca. E para mostrar que diante da Torá, todos somos iguais. Visto que ninguém será justificado dele por obras de lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Hashem, testemunhada pela lei e pelos profetas. Então, o que significa isso? Que não apenas o conhecimento da lei, e eu não posso me justificar diante da lei, porque a lei veio para mostrar o pecado, mas se eu não pratico a lei, eu continuo no pecado. A justiça de Deus é mediante a fé. Mas a fé não me leva a cumprir a lei? Aí ele fala do Mashiach, e em todos os que creem, porque não há distinção, pois todo pecado encarece da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente, olha aqui, por sua graça, vê se isso tem sentido, mediante a redenção, veja bem, a redenção que há no Mashiach, a quem Deus propôs no seu sangue, propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, e por ter Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então o que ele está dizendo aqui? Que o Mashiach nos leva à noção de pecado e de redenção. E que, sem a bondade de Deus, sem o Ruach HaKodesh, sem o Espírito de Deus, sem o caminho de Mashiach, sem o caminho do Tzadik, nós seremos mal sucedidos no cumprimento da Torá e não cumpriremos a Torá de fato. Ou simplesmente pecaremos contra a Torá e não encontraremos justificação, ou simplesmente basearemos o nosso cumprimento da Torá em mandamentos humanos, que nos fará arrogantes e que não nos justificará diante de Hashem. Então ele fala dos pecados anteriormente cometidos. E a carta aos Romanos não termina no capítulo 3. Ela se estende. E lá no capítulo 7 ele vai dizer que no tocante ao homem interior, tem o prazer na lei de Deus. Então o que foi dado gratuitamente? A bondade de Deus foi dado gratuitamente. Ela foi dada gratuitamente. Ele não está falando
de salvação. Ele não está falando que a salvação foi dada gratuitamente. Ele está falando que a graça nos foi dada gratuitamente. E que graça? A bondade. A bondade de Deus em quê? Em nos permitir fazer techuvá. Porque por que Hashem enviou Mashiach? Para levar o homem ao conhecimento do pecado e à prática da bondade, sem a qual o conhecimento da verdade, do pecado, do juízo e da prática da bondade, não teremos parte no Olam Rabá. E esse conhecimento é que nos foi dado gratuitamente. Foi nos dado gratuitamente a percepção de que é possível fazer techuvá. Logo, isso nada tem a ver com salvação pela bondade. Você vai ser salvo porque eu sou bom. Mesmo você não tendo feito nada do que eu mandei, mesmo assim você vai ser salvo. Não é verdade, isso não existe, isso é uma falácia. Está iludido quem pensa assim. E mesmo que Shaul Hachalia fosse interpretado dentro do contexto único do capítulo 3 de Romanos, ainda assim, ele mesmo diz, seja um homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então, não existe base para afirmar em uma salvação que não seja baseada na Torá. Tanto quanto não existe base para dizer que todo aquele que peca não tenha salvação. Porque, para começar, nós temos um outro vídeo que fala sobre salvação e redenção. Nós não acreditamos na salvação. Nós acreditamos na redenção. A salvação é algo pobre na perspectiva judaica. Ter parte no Olam Rabá não é um objetivo da fé judaica. O objetivo da fé judaica é a conquista da retificação de nossa personalidade, de nosso comportamento, para que sejamos, de novo, feitos à imagem do Deus invisível. Mashiach nos dá o exemplo do Ahavat Hashem, da Tzedakah, e ele vem nos ensinar a lei em um sentido muito mais profundo, muito mais elevado, ensinando-nos a guardar os nossos olhos, ensinando a guardar os nossos passos, ensinando a guardar a nossa mente, o nosso coração, o nosso falar. Em, por exemplo, abrir mão de nossos direitos. Quando ele fala, para achar essa semana, ou na semana que vem, não sei, vai falar sobre olho por olho, dente por dente. E ela vai falar, olho por olho, dente por dente, vai falar sobre as indenizações, de acordo com o olho, de acordo com o dente. E ele vai dizer que se você quiser, você pode tomar um caminho mais excelente e abrir mão de seu direito. Ele não é o único a nos ensinar assim, nossos sábios nos ensinam assim. De que o caminho da bondade é abrir mão do direito. Portanto, os que meramente ouvem a lei, mas não a cumprem, não serão justificados. Porém, aquele que pratica a lei, esse será justificado. Logo, o Shaul estava dizendo que o homem torna-se verdadeiramente cumpridor da Torá quando
ele inicia um processo real de relacionamento com Deus. E ele consegue chegar a um nível de relacionamento com o sagrado, de que o próprio relacionamento dele com Deus faz com que ele perca o apetite pela transgressão, por aquilo que é ruim. Essa semana nós falamos sobre Deus no WhatsApp, e comparamos Deus à nossa mãe, como se nós estivéssemos dentro de seu útero, e estivéssemos sendo gerados no útero de Deus, gerados por um cordão umbilical. O cordão umbilical que nos liga a Deus é a devoção, o contato com Ele, a presença dEle constante na nossa vida. Mas tudo o restante ao derredor está cheio da presença de Deus. Na comida, na bebida, no comportamento, naquilo que a gente faz de bom, daquilo que nos dá prazer. Mas tudo isso é supérfluo. Tudo isso é supérfluo. É como quando você está internado e você está ganhando soro na veia. Está com soro. O soro te dá comida, o soro te dá água. Você não sente fome. Então, você não quer comer. Porque você está alimentado. À medida em que estamos ligados e recebendo diretamente de Deus a energia necessária a nós estamos menos sujeitos ao prazer. Não precisamos nos eximir dos prazeres, muito pelo contrário, precisamos encontrar nos prazeres uma forma também de sermos gratos a Deus por aquilo que me deu prazer. Foi Ele que colocou o prazer dentro da comida, dentro da bebida, foi Ele que colocou isso lá dentro. Então devemos ser gratos a Ele pelo prazer que aquilo me proporciona. Mas quando a minha vida com Deus e a minha devoção está de fato em dia, eu começo a perceber de que por mais prazeroso que seja as coisas com as quais eu me envolvo, elas são supérfluas. Não se compara à presença de Deus na minha vida. E quando eu passo a buscar a presença de Deus na minha vida, então a lei e a Torá tornam-se a lógica da minha vida. Eu não consigo mais desobedecer a Deus. E sou motivado pelo meu amor a Ele em praticar as mitzvot positivas. Eu desejo, minha alma passa a desejar o sagrado. Buscar uma identificação com Deus num nível de profundidade, para que a Torá se torne algo natural na minha vida. Essa é a proposta de Mashiach e essa é a proposta de seus discípulos. Que o homem não meramente cumpra a lei, mas encontre na lei o seu prazer e nela medite de dia e de noite. Um prazer capaz de tornar tudo o restante supérfluo, onde no centro de tudo está a redenção e a minha responsabilidade para com a redenção, não apenas minha, mas do mundo que me rodeia. É isso. Espero que você tenha aprendido com as palavras que trouxemos hoje. Nós voltaremos a nos encontrar no Shacharit, para aqueles que estão ao vivo, para os que estão vendo gravado. Assista os nossos outros vídeos, ajude a divulgar o nosso canal em suas redes sociais e assim ajude que essa mensagem possa chegar a outras pessoas. Que o Eterno abençoe você. Shalom lekulam, ve shalom tzadikim.